Na sessão de julgamento de hoje do processo do Mensalão, o ministro revisor Ricardo Lewandowski concluiu a leitura do seu voto e depois dele votaram a ministra Rosa Weber, o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli. Antes do julgamento começar, muito se falou sobre os ministros que poderiam exercer liderança sobre os seus pares no que diz respeito à formação da posição majoritária do tribunal. Falou-se naturalmente dos ministros relator e revisor, porque institucionalmente eles costumam ter esse papel, mas falou-se também de outros ministros, como o ministro Celso de Mello, que é um ministro antigo da Corte, o ministro César Peluso, que é um ministro muito técnico e muito respeitado pelos seus colegas. Muito pouco se falou sobre a ministra Rosa Weber, inclusive porque, por ela ser a novata do tribunal, a sua posição neste caso era uma incógnita e não se poderia dizer que ela era de alguma forma uma liderança sobre os seus colegas. Entretanto, depois do julgamento desta segunda fatia, ou pelo menos depois do voto dela e dos ministros que imediatamente a seguiram, o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Fux, fica claro que a ministra Rosa Weber parece estar tendo um papel muito importante na dinâmica dos votos do caso do Mensalão. Na primeira fatia do julgamento, a posição que ao final se consagrou sendo a posição da Corte foi a posição dela. Os ministros, muito embora dissessem que num caso acompanham o relator, no outro acompanham o revisor, acabaram votando na sua maioria de maneira idêntica ao voto da ministra Rosa. Condenaram quem a ministra Rosa condenou, absolveram quem a ministra Rosa absolveu. Nesta segunda fatia do julgamento, a mesma coisa está acontecendo até aqui. O ministro relator Joaquim Barbosa deu um voto totalmente condenatório, o ministro revisor Ricardo Lewandowski deu um voto de condenação de 2 réus e absolvição de 2, e a ministra Rosa Weber, que votou em seguida, deu um voto intermediário entre essas duas posições mais extremas, digamos assim. Condenou 3 réus e absolveu 1. Ela foi seguida pelo ministro Luiz Fux e está sendo seguida neste momento pelo voto do ministro Dias Toffoli. Talvez isso decorra do fato de que a ministra tem, na ordem de votação, uma posição muito importante. Pelo fato dela ser a mais nova no tribunal, ela, pelo regimento, vota logo após o relator e o revisor. Portanto, ela é o terceiro voto e ela é ouvida pelos demais ministros e parece estar sendo ouvida como uma posição de meio termo entre Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski. Naturalmente, isso também decorre do fato dos ministros reconhecerem a qualidade dos votos da ministra Rosa Weber, que de fato parecem estar muito bem fundamentados e são muito bem explicados por ela ali no plenário. É de se esperar, se a conclusão dessa fatia revelar a mesma tendência de acompanhamento da maioria do tribunal dos votos da ministra Rosa Weber, que nas próximas fatias, eventualmente, nós prestemos atenção na dinâmica dos votos como uma dinâmica não mais de apenas relator e revisor, mas sim de relator, revisor e ministra Rosa Weber, que parece estar sendo tão importante quanto o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski na conformação da opinião dos seus colegas.